Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão do mercado da Tarja Gestão de Patrimônio. Hoje é terça-feira, dia 27/9. Aqui vai um disclaimerzinho. Bom, como a gente fala, é de costume, eu sempre falo sobre o Boletim Fox que saiu ontem, né? E ancorando mais uma vez a minha expectativa, né? Para o mercado em dias como hoje, né? E como sempre, mais importante do que o próprio número é a tendência que vem sendo feita para o ajuste do IPCA, do PIB, câmbio e Selic até o final de 2022. Tá? É importante ter essa percepção dessa dinâmica, né? Mais importante do que o número é a dinâmica, né? Bom, aqui na narrativa do mês nada mudou em relação a ontem, o que a gente vem conversando, né? Aqui nenhuma notícia muito relevante a partir do dia de ontem, nem de hoje, né? A gente teve a ata do cupom, né? Depois eu vou dar uma folhada, vou ler essa ata para poder, claro, estar mais ciente do que aconteceu, mas já vi alguns highlights de que o Banco Central eh, tem a expectativa de manter a taxa estável por um tempo que julgar necessário, né? Não sinaliza novas altas, mas também tampouco sinaliza o início do fim, né? E aí, mais tarde, a gente vê os outros indicadores aqui, que são relevantes e a gente comenta amanhã, principalmente esses de confianças, né? Bom, o índice, a gente está aqui, né? Como eu falei, né, a gente tem aqui trabalhando, eh, são o mesmo mercado americano, né? Porém são índices diferentes, e aí a gente vê uma certa divergência de índices. Então, por exemplo, quando aqui já perdeu, aqui ainda não perdeu o fundo, enfim, mas está numa região extremamente importante, né, que a gente vai aguardar ao longo dessa semana, né? Nada a acrescentar além do que já foi falado ontem. Nikkei já perdeu naquela região, está olhando aqui para baixo. Aqui a gente viu o Eurostoxx e também a Alemanha já perdeu. A gente vê aqui VIX, índice do medo, aqui agulhando para cima, e o petróleo, WTI, né, mergulhando forte, 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 uma queda. Agora a gente já vê o petróleo aqui numa região mais, vamos dizer, um ponto que eu acredito que também possa começar a haver uma reação. Claro, é, o preço do petróleo é muito bom a esses patamares quando a gente fala em termos de pressão da inflação, e problema no mundo é a inflação, portanto, é um, você ter uma queda da commodity de energia caindo, isso ajuda a não piorar o problema, né? Porém, isso se agrava por outras questões, principalmente como a gente vê conflitos lá fora, né? Mas é uma boa notícia, principalmente para nós. Os bonds, né? Os treasuries americanos, né? Os ativos americanos abrindo mais e mais. Impressionante. A gente vê o ouro também, pouca coisa, não tem muita validade assim em termos de indicador preditivo, mas é, tanto componente industrial como reserva de valor, mas nesse momento deságua o ouro também. Minério de ferro teve uma leve alta de 1,2, 1,12 em Dalian, né? Está aqui nessa região, semaninha bem mais, iniciando de maneira bem mais modesta, moderada. Aí. Bom, lá fora houve um respiro generalizado quase, né? Tirando Coreia do Sul, que fechou no 0-0, mas destaque positivo aqui para o índice da China, de, o equivalente ao Nasdaq, vamos dizer assim, né? Subindo em 1,94. A gente tem os outros índices aqui europeus também atuando no campo positivo, Londres praticamente no 0-0, futuros americanos também subindo forte, mas ainda assim nada muito animador ainda.
dado o que a gente tem acompanhado, né? 2,64, então CDS de 5 anos do Brasil, Bitcoin voltando a ficar acima dos $20.000 e o Ethereum voltando a ficar acima dos $1.300, né? E aqui, setembro, entregamos, né? Estamos integrando setembro, né? Com uma queda aí de 0,37 no mês, com uma alta no ano de 4%. Com relação à aposta dos estrangeiros ao contrato futuro de índice, tem um estoque de 130 mil e acrescentaram um pouco mais ontem. Os nacionais têm um estoque bem negativo e também aumentaram esse estoque ontem. No câmbio, os estrangeiros têm um estoque começando a ficar bem positivo, né? Aumentaram ontem 30 mil contratos no dia de ontem, e os nacionais, o estoque bem negativo, diminuíram bem o estoque no dia de ontem. E aqui está o índice, né? 1, 2, 3, 4 vezes tentou, agora está aqui, estamos aqui nessa lateralização, né? Aqui o gráfico semanal, uma alta forte, e a gente vem fazendo zigue-zague aqui dentro, né? Agora precisamos ver se é que, dado o contexto no mundo, né? E outra coisa interessante, por isso eu coloquei as médias, né? Tocando de cima para baixo nas médias de 200 períodos, assim o câmbio de baixo para cima tocando nas médias de 200 períodos, né? Uma resistência, um suporte bem definido aí. Fica difícil imaginar, num contexto que a gente está vivendo, principalmente Europa e tudo mais, a gente imaginar que tem força para continuar, né? Internamente, Brasil, eu acredito que tem tudo para a gente brigar nos 120 mil pontos. Mas o fato é que a gente não está numa bolha, né? Tem eleições essa semana, então pode ser que haja um estresse aí maior do que essa congestão, né? Embora o futuro abriu já com uma alta de 2%, mas eu fico cético em pensar, com tudo que eu estou vendo, pensar que a gente possa ter um movimento tão definido aí para alta, pelo menos por hora, tá? Então, sinal alerta aí, principalmente depois, né? Depois eu vou falar sobre a inflação implícita, saltou, né? A expectativa de inflação saltou. Olha aqui como que a gente está terminando o mês aqui com uma certa indecisão, né, no índice Bovespa, tá? Bom, ontem Petro e Vale caíram 0,27, os demais ativos caíram 2,04, e aí a gente tem uma variação agregada aí de 2,32 negativo do índice IBX100, né? Uma variação ontem que testou aí a região das mínimas, e tem uma volatilidade agulhando para cima, e olha a abertura dos contratos daí, né? O que justifica toda essa queda. Bom, as maiores altas não foram muitas, as maiores quedas foram muitas, e aí a gente vê aqui semana, mês e ano, né? BTC, a gente vem comentando literalmente o fato de ser um indicador antecedente, né? A gente vê aqui agulhando novamente para cima, 113 mil contratos. Difícil o mercado largar o osso por aí, né? E parece que está montando posição. Olha o volume montado no mês de setembro. Os mais alugados, os mais devolvidos aqui é os maiores estoques do BTC, né? Gafisa, sem sombra de dúvida, foi uma das mais devolvidas, estava aqui entre as maiores, né? E já não está mais, né? E a Cirela MRV, né? Gafisa ontem devolveram bem, ontem caiu bem Gafisa, mas interessante que não apareceu aqui no meu radar aqui. Depois eu vou tentar entender o que aconteceu, né? Porque Gafisa é, não apareceu aqui. Esse imobiliário ontem caiu bem. E aqui, né, a inflação implícita, né? Olha a abertura, né? Não é muito bom isso, né? As taxas pré também pressionando para cima de novo, também não é muito bom, né? Então,
nitidamente a gente vê o mercado reagindo mal a isso. Né? Prestar atenção em relação a isso. Tá? É um Morning Call mais curto hoje, visão de mercado mais curto hoje. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Né? E, se Deus quiser, até breve.